Carta 20. Senhora Vernon para Lady de Courcy. Churchill. Temos um hóspede muito inesperado conosco agora, minha querida mãe. Ele chegou ontem. Ouvi uma carruagem à porta quando estava sentada com meus filhos durante o jantar deles. Supondo que seria requisitada, deixei a sala de refeições logo em seguida e estava descendo a escada quando Frederica, branca feito papel, veio subindo e passou por mim às pressas, em direção ao próprio quarto. Imediatamente a segui e lhe perguntei o que havia acontecido. Oh, disse ela, ele veio, Sir James está aqui. O que eu vou fazer? Aquilo não era explicação. Pedi que me explicasse o que queria dizer. Nesse momento, fomos interrompidas por alguém batendo na porta. Era Reginald, que viera a pedido de Lady Susan, solicitando que Frederica descesse. É o Sr. de Courcy, disse ela muito ruborizada. Mamãe mandou-me chamar, preciso ir. Descemos os três juntos e vi meu irmão examinando o rosto aterrorizado de Frederica, com uma expressão de surpresa. Na sala de jejum, encontramos Lady Susan e um rapaz de modos aristocráticos, que ela apresentou como Sir James Martin, justamente a pessoa que, segundo se comentou, a senhora deverá recordar. Lady Susan se esforçara para separar da senhorita Mainwaring, mas a conquista, ao que parece, não se destinava a ela própria, ou pelo menos ela a transferiu para a filha, após aquela ocasião. Pois Sir James está agora desesperadamente apaixonado por Frederica, com total apoio da mãe. A pobre moça, entretanto, não gosta dele, e embora sua pessoa e modos sejam muito agradáveis, ele parece tanto a mim quanto ao Sr. Vernon ser um jovem muito fraco. Frederica parecia tão tímida, tão confusa quando adentramos o cômodo, que me condoí muito dela. Lady Susan tratava seu visitante com a máxima atenção. Apesar disso, tive a impressão de que ela não sentia nenhum prazer especial em vê-lo. Sir James falou muito e me pediu muitas desculpas formais por ter tomado a liberdade de vir a Churchill, entremeando suas falas com risos mais frequentes do que o tema exigia. Repetiu várias vezes muitas coisas e disse a Lady Susan 3 vezes que tinha visto a senhora Johnson algumas noites antes. De vez em quando se dirigia a Frederica, mas com mais frequência à mãe dela. A pobre moça ficou todo esse tempo sentada sem abrir a boca, com os olhos no chão, seu rosto variando de cor a todo instante, enquanto Reginald observava tudo no mais completo silêncio. Finalmente, Lady Susan, acredito que cansada daquela situação, propôs um passeio, e nós deixamos os 2 cavalheiros na sala para irmos buscar nossas pelerines. Quando subíamos a escada, Lady Susan pediu para conversar comigo alguns momentos em meu quarto de vestir, já que estava ansiosa para falar comigo a sós. Fui então com ela até lá, e assim que a porta se fechou, ela disse:
Nunca me surpreendi tanto na vida como com a chegada de Sir James e o modo repentino como aconteceu exige que eu peça desculpas à senhora, querida cunhada. Embora para mim, na qualidade de mãe, isso tudo seja extremamente lisonjeiro. Ele está tão afeiçoado à minha filha que não poderia continuar existindo sem a presença dela. Sir James é um jovem de afável disposição e excelente caráter. Um pouco tagarela demais, mas 1 ou 2 anos consertarão isso. E em outros aspectos, é um partido tão conveniente a Frederica que sempre observei seu afeto com o maior prazer. Estou persuadida de que a senhora e meu cunhado vão aprovar com gosto a união. Nunca antes mencionei a possibilidade de isso acontecer, porque achei que, enquanto Frederica ainda estivesse na escola, o assunto não deveria ser mencionado. Mas agora que me convenci de que ela está crescida demais para se submeter a uma internação escolar e comecei, portanto, a considerar o casamento dela com Sir James como algo não muito remoto, tinha a intenção de inteirá-los do assunto em alguns dias. Tenho certeza, querida cunhada, que vai me perdoar por eu ter ficado em silêncio tanto tempo e concordar comigo que essas circunstâncias, embora continuem de alguma forma em suspenso, não podem, a não ser com muito custo, ser ocultadas. Quando tiver a alegria de conceder a mão de sua doce e pequena Catarine, daqui a alguns anos, a um rapaz que, no que se refere ao caráter e à família, seja igualmente irrepreensível, a senhora poderá saber como me sinto agora. Apesar de que, graças a Deus, a senhora não terá todos os motivos que tenho para exultar com isso. Catarine tem amplos recursos e não dependerá, como Frederica, de um casamento abastado para ter acesso aos confortos da vida. Ela concluiu pedindo que eu a parabenizasse, o que fiz com certo embaraço, provavelmente porque, na verdade, a repentina revelação de assunto tão importante tirou de mim a capacidade de falar com clareza. Ela agradeceu, entretanto, da maneira mais afetuosa, minha benevolente preocupação com ela e com a filha, e em seguida disse: não tenho jeito para confissões, minha querida senhora Vernon, e nunca tive o conveniente talento de fingir sentimentos estranhos ao meu coração. Assim, confio que acredita em mim quando declaro que, apesar de todos os elogios que ouvi a seu respeito antes de conhecê-la, eu não fazia ideia de que a estimaria tanto quanto neste momento, e devo também dizer que sua amizade por mim é ainda mais especialmente gratificante porque tenho motivos para acreditar que algumas tentativas foram feitas para colocar a senhora contra mim. Só gostaria que as pessoas que fizeram isso, independentemente de quem sejam, a que agradeço tão bondosas intenções, pudessem ver como nos damos bem agora e a verdadeira afeição que sentimos uma pela outra.
mas não vou detê-la mais tempo. Deus a abençoe por sua generosidade para comigo e minha filha, e permita que perdure a sua felicidade atual. O que dizer de uma mulher dessas, querida mãe? Tamanha gravidade, tamanha solenidade de expressão. E mesmo assim, não consigo reprimir minhas suspeitas sobre a verdade de tudo o que ela diz. Quanto a Reginaldi, acredito que ele não sabe o que pensar sobre o assunto. Quando Sir James chegou, ele deu mostras de total espanto e perplexidade. A tolice do rapaz e a confusão de Frederica absorveram-lhe totalmente a atenção. E embora algumas conversas particulares com Lady Susan tenham surtido seus efeitos, ele ainda está magoado, tenho certeza, por ela permitir que um homem desses corteje sua filha. Sir James convidou a si próprio, com toda a compostura, para permanecer aqui alguns dias, esperando que não julgássemos estranha tal iniciativa, tendo certeza de que era bastante impertinente, mas tomou a liberdade que tomaria um parente e concluiu desejando, com uma risada, que pudéssemos logo nos tornar verdadeiros parentes. Até mesmo Lady Susan pareceu ligeiramente desconcertada por essa petulância. No íntimo, estou convencida de que ela deseja sinceramente que ele vá embora. Mas algo deve ser feito pela pobre moça, se os sentimentos dela são os que eu e o tio julgamos que sejam. Ela não deve ser sacrificada em nome da esperteza ou da ambição. Não devemos submetê-la nem ao pavor dessa perspectiva. A moça cujo coração pode apreciar Reginald de Courcy merece, embora este possa desprezá-la, um destino melhor do que se casar com Sir James Martin. Assim que conseguir falar com ela a sós, vou descobrir a verdade, mas ela parece querer me evitar. Espero que isso não seja causado por nada errado e que eu não constate que pensei bem demais dela. O comportamento de Frederica em relação a Sir James com certeza expressa grande desconforto e embaraço, e não vejo nada nele semelhante a um encorajamento. Adeus, querida mãe, de sua, etc., 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 C. Vernon. Carta 21. Senhorita Vernon para o Sr. de Courcy. Churchill. Senhor, espero que perdoe esta liberdade. Sou forçada a tomá-la por uma extrema perturbação. Caso contrário, sentiria vergonha de perturbá-lo. Estou desesperada a respeito de Sir James Martin e não tenho outra forma de me ajudar a não ser escrevendo para o Senhor, pois estou proibida até mesmo de falar com meu tio e minha tia sobre o assunto. E sendo assim, tenho receio de que me dirigir ao Senhor possa parecer um subterfúgio, como se eu tivesse obedecido à letra e não ao espírito das ordens de mamãe. Mas se o Senhor não tomar meu partido e não a persuadir a romper esse compromisso, ficarei meio louca, pois não posso suportá-lo.
Nenhum ser humano, exceto o Senhor, tem alguma chance de convencê-la. Se o Senhor, portanto, estiver disposto a exercer a indizível e enorme generosidade de tomar meu partido diante dela e persuadi-la a mandar Sir James embora, minha gratidão será imensamente maior do que poderei expressar. Sempre o detestei desde o princípio. Não é uma implicância repentina, asseguro-lhe. Sempre o considerei tolo, impertinente e desagradável. E agora ele está pior do que nunca. Eu preferiria trabalhar para meu sustento a me casar com ele. Não sei como me desculpar o suficiente por esta carta. Sei que tomei uma enorme liberdade e sei como minha iniciativa vai deixar mamãe furiosíssima, mas preciso correr o risco. De sua mais humilde serva, F.S.V. Carta 22. Lady Susan para a Sra. Johnson, Churchill. Isso é insuportável, queridíssima amiga. Nunca estive tão furiosa antes e preciso desabafar escrevendo para você, que sei que partilhará todos os meus sentimentos. Imagine quem chegou na terça-feira, senão Sir James Martin. Imagine meu espanto e minha irritação, pois, como você bem sabe, nunca quis que ele fosse visto em Churchill. Que pena você não ter percebido as intenções dele. Não contente de vir, ele, na verdade, se convidou para permanecer aqui alguns dias. Eu poderia tê-lo envenenado. Fiz o melhor possível, entretanto, e contei minha história com grande sucesso para a Sra. Vernon, que, independentemente de seus verdadeiros sentimentos, não disse nada em oposição aos meus. Fiz questão também de que Frederica se comportasse de forma gentil com Sir James e dei-lhe a entender que eu fazia a mais absoluta questão de que se casasse com ele. Ela falou algo sobre estar arrasada, mas foi tudo. Faz algum tempo que estou especialmente decidida a casá-la, devido ao rápido aumento da afeição dela por Reginald, e por não ter certeza de que o conhecimento dessa afeição não vá provocar nele uma reciprocidade. Embora um sentimento baseado apenas na compaixão torne os dois desprezíveis aos meus olhos, não tive nenhuma certeza de que essa não poderá ser a consequência. É verdade que Reginald não se distanciou de mim nem um pouco, mas nos últimos tempos ele tem mencionado Frederica de forma espontânea e sem motivo. E uma vez disse algo elogioso sobre ela. Ele ficou totalmente perplexo quando meu visitante apareceu e, num primeiro momento, observou Sir James com uma atenção que tive o prazer de constatar não distinta do ciúme. Mas, infelizmente, não me foi possível atormentá-lo de fato, pois Sir James, embora se dirigisse a mim de forma mais galante, logo fez que o grupo entendesse que seu coração era devotado à minha filha. Ninguém pôde deixar de perceber que Sir James não tem a sabedoria de um Salomão, mas
terminantemente proibi Frederica de se queixar para Charles Vernon ou sua esposa, e eles, portanto, não tiveram nenhum pretexto para interferir. Mesmo minha impertinente cunhada, querendo, acredito, apenas uma oportunidade para fazê-lo. Tudo, entretanto, estava indo calma e pacificamente, e embora eu tivesse contado as horas da permanência de Sir James, minha mente estava muito satisfeita com o andamento das coisas. Imagine então o que senti diante da repentina perturbação de todos os meus planos e, mais ainda, diante do fato de essa perturbação ter vindo de onde eu menos esperaria. Reginaldo veio esta manhã até meu quarto de vestir com uma solenidade muito incomum em seu rosto, e após alguma conversa introdutória, informou-me com uma profusão de palavras que gostaria de discutir comigo a impropriedade e falta de gentileza de permitir que Sir James Martin corteje minha filha, contrariando as inclinações dela. Fiquei completamente surpresa quando descobri que ele não estava disposto a deixar de lado esse assunto com qualquer brincadeira. Calmamente pedi uma explicação, desejando saber o que o impulsionara a me recriminar e quem pedira que assim o fizesse. Ele então me disse, misturando a sua fala alguns insolentes elogios e inoportunas expressões de ternura, os quais ouvi com a mais perfeita indiferença, que minha filha o informara de certas circunstâncias envolvendo a ela, Sir James e a mim, que o havia deixado muito perturbado. Em resumo, descobri que ela havia, em primeiro lugar, realmente escrito para ele, pedindo que interferisse, e que, ao receber a carta, ele conversara com ela sobre o assunto, a fim de entender os detalhes e ter certeza dos desejos dela. Não tenho a mínima dúvida de que a menina aproveitou a oportunidade para declarar-se abertamente para ele. Estou convencida disso pelo modo como falou dela. Grande vantagem esse amor vai trazer a ele. Sempre menosprezei um homem que pode se satisfazer com uma paixão que ele nunca desejou inspirar, da qual não solicitou declaração. Sempre detestarei a ambos. Ele não pode ter nenhuma consideração por mim, caso contrário, não teria dado ouvidos a ela. E ela, com seu coraçãozinho revoltado e seus sentimentos grosseiros, não podia ter se jogado sob a proteção de um rapaz com quem praticamente não trocou duas palavras. Estou igualmente estupefata diante do descaramento dela e da ingenuidade dele. Como ousou ele acreditar no que ela disse contra mim? Não devia ele ter tido a certeza de que eu deveria ter motivos incontestáveis para fazer tudo o que fizera? Onde estava então a confiança que ele depositava em minha bondade e em minha sensatez? Onde estava o ressentimento que o verdadeiro amor deveria ter estimulado
contra a pessoa que me difamava, uma pessoa que, aliás, que não passa de uma pirralha, uma criança sem talento, nem educação, e que ele sempre fora ensinado a desprezar? Fiquei calma por algum tempo, mas o mais alto grau de paciência pode ser superado, e espero que na consequência eu tenha sido suficientemente incisiva. Ele tentou longamente suavizar meu ressentimento, mas é sem dúvida tola a mulher que, quando insultada por uma acusação, pode ser convencida a perdoá-la por uma série de elogios. Finalmente ele me deixou tão perturbado quanto eu, e ele demonstrava mais sua raiva que eu. Fiquei bastante controlada, mas ele expressou sua mais violenta indignação. Portanto, posso esperar que logo ela diminuirá e talvez se extinga para sempre, ao passo que a minha ainda estará nova e inflexível. Ele agora está trancado em seus aposentos, para onde o ouvi se dirigir após me deixar. Como devem ser desagradáveis suas reflexões! Mas os sentimentos de certas pessoas são incompreensíveis. Ainda não me tranquilizei o suficiente para me encontrar com Frederica. Ela com certeza não se esquecerá logo do que aconteceu hoje. Chegará à conclusão de que revelou em vão sua terna história de amor e se expôs para sempre ao desprezo de todo o mundo e o mais severo ressentimento de sua mãe magoada. Da afetuosa S. Vernon.